Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui de volta, pela bondade de Deus, para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e desta feita estudando a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que traz por tema nesse quarto trimestre Paulo, o apóstolo de Cristo. O comentarista desta lição é o pastor Sérgio Nascimento da Costa e a lição de hoje, meus irmãos, é a lição de número 6, que traz por título Correspondências Paulinas. O texto de referência está registrado em Atos, capítulo 18, do verso 1 ao versículo 4. O versículo do dia vem dizendo: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, e a vossa eleição é de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículos 3 a 4. A verdade aplicada diz ainda que as cartas paulinas contribuíram para o discipulado cristão, formando discípulos para a seara e aguardam com alegria a volta de Cristo. Então, seguindo o raciocínio das lições anteriores, nós vamos ver mais uma vez que todo o trabalho realizado por Paulo foi também para ganhar almas para o reino de Deus, para Jesus e não para si mesmo. Ele não evangelizou e nem ganhou almas para subjugar essas pessoas e se colocar como o líder primaz e que todos deveriam servi-lo como se ele fosse um Deus. Ok, meus amados irmãos? Então, como vimos aqui, na verdade aplicada, as cartas paulinas contribuíram para o discipulado cristão, formando discípulos para a seara e aguardam com alegria a volta de Jesus. Oxalá que essa seja o mesmo posicionamento de cada irmão, de cada irmã, de cada obreiro e de cada líder. Formar discípulos para o reino de Deus. Os objetivos da lição de hoje são 3 e o primeiro deles é procurar elucidar a importância das epístolas para exortar e doutrinar as igrejas recém-estabelecidas. Segundo, explicar as principais características da primeira carta aos Tessalonicenses. E terceiro, esclarecer as principais características da segunda carta aos Tessalonicenses. E a nossa oração precisa ser de modo que venhamos ter essa concepção de prosseguirmos em conhecer ao Senhor através de sua palavra que nos leva a transformação e renova-nos a fé. Então, que possamos estar orando ao Senhor, pedindo essa orientação, pedindo essa transformação e que a cada dia possamos estar de pé na presença do Senhor, cumprindo com o ide do Senhor e fazendo a sua vontade. A introdução, meus irmãos, vem dizendo que dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são do apóstolo Paulo. Estas cartas ou epístolas tinham o propósito de ensinar, corrigir e exortar as primeiras igrejas. Apesar de todas as dificuldades de locomoção, comunicação e perseguição, Paulo cuidava com carinho e amor daquelas pessoas que Deus tinha confiado a ele. Então, diferente da nossa época, não existia ali e-mails, não existia o WhatsApp, não existia redes sociais, internet e etc. Então, uma carta, ela demorava muitas vezes, dependendo da distância, até meses para poder chegar ao destinatário. Eu me lembro que na década de 70, 80, nós vivíamos essa situação aqui no nosso país. Quando alguém saía do Nordeste para São Paulo, ele chegava aqui, escrevia uma carta mandando notícia de como estavam as coisas aqui, e essa carta demorava de 30 a 40 dias para chegar lá. E depois mais um outro tanto, se a pessoa imediatamente já escrevia uma resposta, demorava mais um outro tanto para poder chegar aqui. Mas era uma coisa normal, porque a gente não tinha
né, os meios que nós temos hoje. E o tempo foi evoluindo, as coisas foram mudando, a tecnologia chegou e hoje a gente é capaz de falar com o outro lado do planeta, né, via WhatsApp, via vídeo, e eu acredito até, não vou afirmar categoricamente, mas essas questões de cartas, como antigamente, ela caiu pela metade, né? Existe hoje as correspondências, os envios de mercadoria, né? Como existe aí Mercado Livre e outros, né? Sedex e etc, etc. Mas nós não dependemos mais de escrever. Então, hoje você pega aí um smartphone e entra em contato com a pessoa, né, via o WhatsApp aí, e outros aplicativos que existem, e você não só conversa audivelmente com aquela pessoa, como você consegue ver a pessoa, né, diferente dos tempos passados e principalmente dessa época que Paulo, né, estava se comunicando com as igrejas que ele tinha, né, fundado. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto-chave aqui é em Corinto que Paulo vai escrever as cartas aos Tessalonicenses, elucidando sobre a volta de Cristo. No mundo antigo, a comunicação era muito precária, diferentemente de hoje, onde temos os telefones, celulares e a internet. Na antiguidade, a melhor e mais rápida forma de se comunicar era através de correspondência. Era a forma mais rápida e demorava muito tempo, muitas vezes, para chegar uma carta ao destinatário, conforme já dissemos aqui. No entanto, após os eventos em Tessalônica e Bereia, Paulo partiu para Atenas e de lá para Corinto, conforme está registrado em Atos capítulo 18, verso 1. Ele enviou Timóteo para exortar a igreja em Tessalônica, conforme 1 Tessalônica 3, 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 2. Desculpa aí o erro. E recebeu um relatório animador, conforme está registrado em 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 6. Portanto, é em Corinto que Paulo escreve aos Tessalonicenses em resposta ao relatório de Timóteo. A carta foi escrita aproximadamente entre 50 e 51 depois de Cristo, sendo assim um dos escritos mais antigos do Novo Testamento. O ministério de Paulo em Corinto foi frutuoso ou frutífero, conforme Atos capítulo 18, verso de 1 a 3. Pregou continuamente o evangelho, conforme Atos 18, 4 a 5. E muitos foram salvos, até mesmo o líder da sinagoga, chamado Crispo, Atos capítulo 18, do verso 7 a 8. E foi consolado por Deus por meio de uma visão, conforme Atos 18, verso 9 a 11. Então, a gente aqui, nesse capítulo 18, né, nós temos um relato bem mais aprofundado, que os irmãos podem estar depois lendo e comparando, como os bereanos faziam, com o comentário que nós temos aqui na lição. Então, foi através de um trabalho incessante de Paulo que ele conseguiu, né, alcançar êxito no seu ministério. Não só ganhar muitas almas para Jesus, como até o líder da sinagoga se converteu. Como diz aí um velho provérbio que diz que água mole bate em pedra dura até que fura. Então, é o que nós vemos aí. Paulo depois ele vem dizer que o evangelho tem que ser pregado em tempo e fora de tempo. Nós não podemos baixar a guarda. Nós não podemos perder a oportunidade, como cristão, de estar falando do Senhor Jesus, de estar exortando, de estar testificando do amor do Senhor Jesus. Quando eu falo exortar, é para aqueles crentes que estão vivendo uma vida dúbia. A gente tem sempre que ter uma palavra de exortação, no sentido de despertá-los para voltar-se para o Senhor. Em contrapartida, não podemos perder a oportunidade de falar do amor de Deus para aquelas pessoas que ainda não conhecem, sem, no entanto, atacar a sua religiosidade, porque, infelizmente, existe aí muitos irmãos que ainda não despertaram para as verdades bíblicas e eles acham que conseguem ganhar almas para Jesus, afrontando as pessoas concernente aos seus ídolos, concernente à sua religião e etc, etc. Não é dessa forma. Nós temos que mostrar o amor de Deus e sempre
debaixo da unção do Espírito Santo, porque, como eu já tenho dito em aulas anteriores, eu não tenho o poder, eu não tenho a capacidade de convencer ninguém do seu pecado, nem da justiça e muito menos do juízo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas quando eu prego o Evangelho com amor àquela alma e falo das grandezas de Deus e daquilo que o Senhor fez na minha vida, né, da maneira como eu vivia e como o Senhor Jesus me resgatou, perdoou os meus pecados e colocou meu nome escrito no livro da vida, então, com certeza, o Espírito Santo vai se incumbir de levar uma mensagem ao coração daquele ouvinte e fazer com que ele reflita a sua situação e assim possa se voltar para o Senhor, recebendo-o como único e suficiente Salvador. O Evangelho, irmãos, ele não é complicado de ser pregado, é nós que complicamos, né? Nós começamos a querer enfeitar o pavão demais. E Jesus não mandou enfeitar pavão. Jesus mandou pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. A pregação de Paulo, ele mesmo disse que não foi uma palavra misturada com coisas, né, desse mundo, mas ele pregava um Evangelho puro e genuíno, explicando e contando exatamente o que tinha acontecido com Cristo, como ele veio, como ele foi criado, como ele se apresentou diante das nações, como ele pregou o Evangelho, como ele ensinou, como ele assumiu, né, o nosso lugar, pois quando João aponta para ele dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele exatamente cumpriu, né, com essa profecia de João. E ele assumiu esse lugar, levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. Então a pregação de Paulo não era teológica, não era uma pregação enfeitando o pavão, como muita gente costuma fazer. Não, mas era uma mensagem direta e contundente que trazia, né, a mente das pessoas para analisar e raciocinar acerca do Cristo, do Messias. E por essa condição e dentro dessa questão, Paulo, por onde passou, ele conseguiu convencer muitas pessoas através do Espírito Santo para se renderem a Cristo. É claro, como já dissemos em lições anteriores, nem todo mundo vai aceitar o Evangelho, né? Mas o fato dessas pessoas não aceitar o Evangelho não nos impede de continuar pregando o Evangelho. Até porque eu não tenho e você também não tem a capacidade de saber quem vai e quem não vai ser salvo. Isso é uma obra do Espírito Santo. O importante é que preguemos o Evangelho em tempo e fora de tempo. E agora Paulo, conforme vimos aqui no texto, ele vem para Corinto, envia, né, Timóteo. Timóteo vai e observa e vê, né, a mão de Deus estendida sobre aqueles irmãos, e quando ele retorna, ele traz um relatório positivo para Paulo. E a partir daí, Paulo, diante de algumas questões que Timóteo percebeu e trouxe ao conhecimento de Paulo, Paulo agora começa a escrever para aqueles irmãos, explicando, ensinando, doutrinando acerca dos eventos que aconteceria no futuro. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, dando continuidade aqui, nós vemos que as cartas de Paulo são os primeiros escritos do Novo Testamento. Entretanto, os estudiosos não são unânimes de qual é a carta mais antiga, né? Se 1 Tessalonicenses ou Gálatas, mas a maioria concorda que Paulo é considerado o primeiro autor cristão a escrever. Algumas das cartas paulinas não foram escritas pela pena do apóstolo, mas o mesmo utilizou de amanuenses, ou seja, que eram escribas que escreviam enquanto alguém ditava. A carta aos Romanos foi ditada por Paulo e escrita por Tércio, conforme está registrado em Romanos capítulo 16, verso 22. As epístolas paulinas são compostas de elucidações, exortações e ensinos doutrinários da fé cristã. Elas estão organizadas da seguinte maneira: de maior calibre, Romanos, para a menor, Filemão. Então nós vemos aí
que essas cartas de Paulo, são as 13 cartas que Paulo escreve, ou epístolas, né? Elas são de maior calibre. Então, uma das maiores cartas ou epístolas é Romanos. Então, foi sendo colocado em ordem, né? Decrescente, começando da maior para a menor. E o resultado é que o tema em destaque, ou seja, a primeira carta aos Tessalonicenses, é o tema em destaque, né? É depois da segunda viagem ou da segunda vinda de Corinto, assim com o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras e com o Apocalipse, compõem-se os 3 principais blocos proféticos do Novo Testamento. Então nós passamos a entender aqui que esse tema que foi destacado em 1 Tessalonicenses é a segunda vinda de Cristo, né? Assim com o discurso de Jesus lá no Monte das Oliveiras e com o Apocalipse. Então Paulo, ele tendo conhecimento, ele mesclou, né, sobre esse tema da segunda vinda de Cristo, baseado no que Jesus tinha falado no Monte das Oliveiras, e sobre a revelação, né, do Apocalipse. E aí ele vem agora ensinar os irmãos acerca da volta de Cristo. Veja ainda que o apóstolo ensina sobre a vinda do Senhor, conforme está registrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 a 17. Um dos eventos que acompanhará a volta de Cristo é o arrebatamento da igreja. A volta de Cristo deve ser almejada e aguardada por todos os crentes. Paulo termina afirmando que essa mensagem é de consolação e não de pânico ou pavor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 18. É curioso a forma de como apresentamos a mensagem da volta de Cristo. Muitos utilizam do discurso do medo e do pânico para incentivar uma vida de obediência a Deus, mas deveria ser o contrário. O discurso deveria ser de conforto, pois em Cristo não devemos nada temer, pois o amor lança fora todo medo. Esse ponto é importante e o comentarista faz aqui referência a um ponto em que eu me lembro muito bem de quando criança, muitas vezes a gente era exortado pelo medo. Olha, se você não firmar, você vai para o inferno. Ou você tem que ser assim, você tem que ser assado. É claro que uma vida pautada no Evangelho, viver em obediência à palavra de Deus, né, ter comunhão com o Espírito Santo é algo, é importante isso. Mas muitos pregadores no passado e ainda hoje tentam segurar os irmãos dentro da igreja através do medo. E é como aquele Diotrefes, né? Que é a terceira epístola de João que estamos estudando também, ele estava ali liderando uma igreja para si e ele prendia as pessoas através do medo. Ele prendia as pessoas através de uma exortação muito forte, muito pesada, muito agressiva, né? Então isso não pode acontecer, conforme o comentarista, porque a volta de Jesus ela tem que ser algo que nos traga gozo, que nos traga alegria, né? Que nos traga satisfação, né? Principalmente quando eu tenho convicção de que eu sou um crente, eu sou um servo de Deus, que eu realmente estou sendo fiel ao meu Deus. Então, isso não pode me trazer medo. Eu não posso ter pavor desse momento, desse dia, dessa hora, mas isso tem que me trazer alegria, gozo e anseio, né? Por a volta de Jesus, né? Então, meus amados irmãos, é importante a gente ver aqui Paulo ensinando a igreja. Com certeza, quando Timóteo chegou ali, ele percebeu que muitos cristãos ali estavam talvez até discutindo como é que era, como é que não era, quando é que ia acontecer a volta de Jesus, como seria, tinha que estar vivo para poder ir para o céu, e aqueles que morreram, como é que ia ser, enfim. Então Paulo ele vai explicar tudo isso na carta, trazendo esse conforto para os irmãos. Automaticamente, segundo o que está registrado por ele, Paulo, né, os mortos que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, mas os vivos, naquele momento, naquela ocasião, eles serão transformados, e é algo tão rápido, que é comparado com um abrir e fechar de olhos.
eu não sei precisar, mas é algo assim em torno de 18 milésimo de segundo, se não me falha a memória. Então é algo muito rápido, né? Seremos transformados e iremos juntos ao encontro do Senhor nos ares. Então é algo que o mundo não vai perceber. Vai ser talvez um dia normal, uma noite normal, uma madrugada, não sabemos a hora, mas quando isso acontecer, vai ser algo normal para o mundo, porque no sentido de que eles não vão perceber, eles vão perceber depois, né? Diante dos cataclismas, diante das catástrofes, né? Imagine quantos cristãos estarão trafegando pelas rodovias e avenidas das grandes e das pequenas e médias cidades deste mundo, e de repente eles serão tomados e o carro desgovernado vai parar, vai bater em alguma coisa, né? Enfim, vai ser uma catástrofe, né? E isso vai acontecer e as pessoas vão ficar admiradas, querendo entender o que aconteceu. Muitos vão saber, não, isso aí foi o arrebatamento da igreja, era o que os crentes pregavam. Então, nós precisamos estar preparados para esse dia e hora, porque não sabemos quando vai acontecer, mas irá acontecer. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então veja que o apóstolo ensina sobre a vinda do Senhor. Um dos eventos que acompanhará a volta de Cristo é o arrebatamento da igreja. A volta de Cristo deve ser almejada e aguardada por todos os crentes. E Paulo termina afirmando que essa mensagem é de consolação e não de pânico ou pavor. Então, essa é a mensagem. E nunca se ater com aquelas mensagens agressivas, né? E muitas vezes que traz, tristeza aos nossos corações e pânico. Nós não podemos nos deixar abater por isso, porque sabemos em quem temos crido. E o Senhor é fiel e poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. O importante para mim e para você é saber, porque não tem como um líder, por mais espiritual que seja, saber qual é o grau de intimidade que você tem com Deus. É só você mesmo. É só você e Deus que sabe. É só você e o Espírito Santo que sabe. Então eu não posso prejulgar ou julgar ninguém pelo jeito de ser, pelo modo de andar. Não, porque o que está dentro de você é o Senhor que conhece. Então a partir daí nós já não podemos amedrontar ninguém e nem achar que aquela pessoa está no mundo, porque quem nos julga é o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Por isso, lembrando aqui de um outro ponto, que naquele dia muitos terão surpresa, serão surpreendidos. De que maneira, de que forma? Porque muitas vezes pessoas que você julga, que não é nada, que vivem a vida de qualquer jeito, etc, etc, ele vai estar lá do outro lado. E você que se julgou tão santo, tão crente, tão espiritual, vai estar do lado de cá muitas vezes separado de Deus. Então é preciso ter cuidado com isso. Nós não podemos julgar nenhuma pessoa pelo seu modo de ser, mas podemos estar firme na presença do Senhor, cada um olhando para si e olhando para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. Ele é o autor da tua fé quando você olha para Jesus. Então olhe para Jesus e siga em frente, porque ele é o autor da tua fé. E ninguém mais, nem à direita, nem à esquerda, nem de frente, nem atrás, pode julgar você pela tua aparência ou por aquilo que eles acham que está errado. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos adiante. O grande evento que vai anteceder o arrebatamento da igreja será a ressurreição dos mortos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 a 17. Aprendemos que os cristãos que morreram em Cristo, participação total em sua segunda vinda, pois estes ressuscitarão primeiro. A ressurreição de Cristo é para o crente a base de toda a sua fé e esperança, pois assim como Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos também. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 12 a 17. Essa é a grande esperança cristã. Cristo venceu a morte e nele nós também vencemos. Portanto, a última palavra de Deus para o homem não é a finitude, mas sim a vida através da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então aqui vemos, e como já dissemos,
Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas eles não irão ao encontro do Senhor sem aqueles que estão vivos e preparados. Eles ressuscitarão com os seus corpos glorificados. Olha, irmão, imagine que nós temos cristãos, irmãos que morreram firmes, né, com o Senhor Jesus, milhares de anos, desde que o mundo é mundo, e eles estão aguardando, como diz ali na Galeria da Fé, né, ali no livro de Hebreus, mas eles, quando ressuscitarem, eu não sei de que maneira, qual será a metamorfose, eu não sei. E não me preocupo muito com isso, porque o Senhor tem o controle de tudo. Mas o fato é que eles ressurgirão com seus corpos glorificados. E isso é tão interessante que eles também não serão pessoas desconhecidas. As pessoas vão ser as mesmas que hoje. Você conhece o irmão, conhece a irmã que já partiu para a eternidade, que já está com o Senhor. No dia que ele ressuscitar, você vai ver essa pessoa e você vai reconhecer ela, porque ela vai estar exatamente como foi a vida toda aqui nesse plano. Então não é uma pessoa nova, diferente, que vai surgir. A diferença é que ela terá um corpo glorificado, assim como o de Cristo, quando ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor. E nós, quando formos transformados, aqueles que estiverem prontos e preparados para a vinda do Messias, quando eles receberem essa transformação, eles não serão outra pessoa, eles serão exatamente a pessoa que você sempre foi. Eu serei a pessoa que eu sempre fui, só que esse corpo será um corpo agora glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso muitas vezes me impressiona, porque é algo que a ciência não consegue explicar. A ciência nunca vai chegar a essa compreensão. Mas o Senhor Jesus, assim como aconteceu com ele ao ressuscitar, acontecerá conosco. Por isso que o Senhor Jesus se tornou, né, o primogênito daqueles que ressuscitou. Ele é o primogênito, né? Ele é o primogênito. E após esse evento que aconteceu no dia da sua ressurreição, vai acontecer conosco na volta do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. No terceiro tópico aqui, Paulo continuando seus esclarecimentos sobre a volta do Senhor, Paulo continua a ensinar e a exortar os tessalonicenses sobre como viver a vida cristã. Provavelmente Paulo escreveu esta carta também em Corinto, pois a menção a Silvano e Timóteo na saudação corrobora com tal conclusão. O dia do Senhor é um assunto que perpassa o Antigo Testamento, em especial os profetas, conforme Amós 5:18. Ele é caracterizado como um evento de juízo contra os ímpios, mas também é um evento de salvação para o povo de Deus. Todavia, Paulo utiliza esse termo e contextualiza de acordo com a mensagem cristã, pois enquanto que o dia do Senhor no Antigo Testamento estava ligado à nação de Israel, agora no Novo Testamento, a igreja é o objeto de salvação de Deus em Cristo, segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 2. O grande dia do Senhor faz referência, portanto, à volta de Cristo, pois será na ressurreição dos mortos e no arrebatamento da igreja a salvação dos justos e através da tribulação e do julgamento das nações, o juízo de Deus sobre os ímpios. Então aqui Paulo, conforme o comentarista menciona, existe essas duas, ou essa divisória. Por um lado, ressurreição e arrebatamento da igreja em gozo, festa no céu, por uma semana, sete dias, né? Pois conforme a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então veja, enquanto a igreja estiver participando deste evento lá no céu, essa festa chamada Festa das Bodas, né? Deixa eu corrigir aqui. Um dia é como um ano e um ano é como um dia. Amém? Então veja que enquanto a igreja estiver com o Senhor, participando deste evento glorioso, o mundo, por outro lado, está sendo e estará sendo castigado pelos eventos que também estarão acontecendo aqui sobre o poderio do anticristo. Pois nesse período ele vai assumir todo o governo mundial e ele vai, por um período, ele vai trazer alegria para a humanidade. Mas depois as coisas vão desgringolar e coisas horríveis vão acontecer. E muitos serão perseguidos e mortos, né?
Muitos cristãos que não tiveram a oportunidade de serem arrebatados naquele dia, no dia da volta de Jesus, eles serão perseguidos. E aí se conclui, se cumpre o que está escrito: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Automaticamente, essas pessoas que morrerem no período da grande tribulação e por meio da perseguição, eles não vão participar desta festa que estará acontecendo no céu, mas eles serão salvos, pagarão, digamos assim, a salvação por intermédio do sofrimento e por intermédio da dor, porque serão perseguidos. Outros não suportarão e aceitarão, o carimbo, que é chamado o carimbo da besta. Não sabemos ainda, e até hoje ninguém conseguiu discernir isso, se isso vai ser um chip, se isso vai ser uma marca na testa, na mão, enfim, como está escrito, é uma marca, mas a gente não sabe de que maneira vai ser essa marca, se é uma marca visível na pele, se é algo que vai ser colocado dentro, por baixo da pele, enfim. O fato é que aquelas pessoas que receberem essa marca, elas estarão banidas definitivamente da oportunidade de fazer parte do reino de Deus. Então, meus amados irmãos, vai ser choro, tristeza e ranger de dente para quem ficar, e será gozo e alegria para aqueles que tiverem a oportunidade de poder estar com Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu me referi que um dia é como um ano para o Senhor, e um ano como um dia, são 7 anos. Então, isso é comparado a uma semana. Então, durante esta semana de sete anos, a igreja vai estar com Cristo e o mundão vai estar aqui sob a liderança do anticristo. Por outro lado, não obstante, Paulo admoesta aos Tessalonicenses sobre o tempo em que Cristo voltará. Alguns eventos precederão o dia do Senhor, a volta de Cristo. Ele, portanto, cita a apostasia que há de vir sobre o mundo e a manifestação do filho da perdição, uma citação direta ao anticristo, conforme registra 2 Tessalonicenses capítulo 2 e 3. Outro sim, não devemos achar que os eventos se encontram distante de nós no século XXI, pois já podemos observar a apostasia no fenômeno do pós-cristianismo que assola a Europa. Sobre o anticristo, João afirma que o espírito do anticristo já se faz presente no mundo. 1 João capítulo 4 e verso 3. Então nós estamos vivendo uma época bastante difícil. Nós temos visto através dos eventos e das mudanças, no clima, na natureza, nas leis, a verdade sendo transformada em mentira, a mentira se tornando verdade, toda sorte aí de ideologias que têm surgido. Então, irmãos, tudo isso nos aponta para a volta de Jesus. Então, compete a mim e a você nos prepararmos e estarmos preparados, porque não haverá momento quando Jesus chegar de corrermos e fazer alguma coisa como tentou fazer aquelas 5 virgens imprudentes, que achou que daria tempo de comprar óleo para abastecer as suas lâmpadas e as suas vasilhas e retornar e conseguir entrar para participar da festa. Não. Ou você está preparado agora, ou você vai ter que se preparar, mas vai sofrer o calor de toda a perseguição e de todo o cataclisma que vai se abater sobre o planeta depois da volta de Jesus. Concluindo esta aula, nós vemos aqui que através de suas cartas, Paulo discipulava e encorajava os irmãos na fé. Suas mensagens à igreja de Tessalônica tinha a intenção de encorajar os cristãos a perseverar na fé diante da perseguição, aguardando a segunda volta de Cristo. Então, nós vemos que na época de Paulo houve grandes perseguições aos crentes, Nós vemos mesmo Paulo e Silas sendo aprisionados, sendo açoitados, E hoje, pela bondade de Deus, nós temos aí um evangelho que pode ser pregado, ainda existe essa coerência, nós não temos proibição para pregar o evangelho, mas sabemos que mais cedo ou mais tarde isso pode acontecer e precisamos estar preparados para isso.
Não podemos deixar, a nossa força desfalecer, mas precisamos estar firmes na presença do Senhor para que possamos resistir tanto o dia bom como o dia mau e possa assim estar de pé, aguardando a volta do Senhor, e quando ele chegar, possamos abrir a porta, como está escrito nos Evangelhos. Ao ouvir a voz do Senhor, que possamos imediatamente abrir a porta e recebê-lo. Meus queridos irmãos, chegamos ao final desta lição, agradecendo a Deus pela tua vida, que Deus continue te abençoando, que o Espírito Santo continue te orientando, te dando graça, sabedoria, e se Deus permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade. Portanto, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.